A história dessa mulher, uma pequena parte da história dela. 1 Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. 1 Reis, capítulo 10, versos de 1 a 13. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Toda a sabedoria que nós alcançamos sempre vem de Deus. E ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, prata, pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. E Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na verdade, não contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti, ouvem da tua sabedoria. Por isso, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias, pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira, de junípero, pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas, liras para os músicos. Nunca mais foi importado e nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Vamos pedir sabedoria de Deus para a instrução dessa noite. Por favor, feche seus olhos. Peça para Deus te dar alguma instrução nessa noite, e que não é apenas conjecturas de homens, não é argumentação de conhecimento, é instrumentação do Espírito Santo de Deus, e Ele fala especialmente para cada um de nós. Senhor Deus, nessa noite te peço que o Senhor nos anuncie sua boa palavra, o Senhor nos comunique sua boa vontade. Te peço que o Senhor, assim, aplique, implante dentro de nós, dentro do nosso coração, os teus princípios, os argumentos que são dos céus, os argumentos que são poderosos, vindos da sua palavra, Senhor. O Senhor trabalha em nós, trabalha em nosso coração nessa noite, trabalha no nosso entendimento. Que a gente saia daqui com alguma coisa poderosa, dividido pelo Senhor nessa noite, sobre os nossos corações. Estamos com os nossos corações e as nossas mentes abertas, como aqueles que desejam aprender sentado aos teus pés. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Bíblia traz a história de muitas mulheres. Algumas mulheres, elas são mulheres anônimas. Como quem? Jeruia. Jeruia é muito pouco conhecido na Bíblia. Na Bíblia, geralmente, quando traz o nome de uma pessoa, traz a sua genealogia, sua descendência. E sempre que uma pessoa é citada na Bíblia, a sua descendência é citada na Bíblia, a genealogia, elas começam pelo nome do pai. Mas a Bíblia tem, em especial, o caso dessa mulher, muito pouco conhecido por nós, chamado Jeruia, em que os seus filhos são apresentados como grandes homens, mas eles não são apresentados a partir do nome do seu pai. Na verdade, nós desconhecemos o nome dos pais desses homens, mas nós conhecemos o nome da sua mãe, Jeruia, muito pouco falado no nosso meio.
Provavelmente ela tenha sido uma das irmãs de Davi, uma mulher de uma sabedoria incrível, de um poder incrível, de uma autoridade assim exuberante, ao ponto de a Bíblia citar o nome dos seus filhos e não trazer o nome do seu esposo, mas sim o nome dela. É uma mulher cujo nome, no meio de tantas outras mulheres aqui, é desconhecida. Nós temos mulheres que são conhecidas. Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, muito conhecida no nosso meio, e também a história dessa mulher, que nós acabamos de ler aqui, a rainha de Sabá. E a rainha de Sabá, ela recebe um destaque especial na palavra de Deus, não só por conta da generosidade que ela teve em levar tantas coisas preciosas para Salomão, mas sobretudo por causa da jornada dela pela sabedoria, a busca dela pela sabedoria. Eu sei que cada um de nós aqui, pelo menos se não for assim, deveria ser, todos nós desejamos ser sábios, todos nós deveríamos buscar a sabedoria. Assim, nessa noite, nós vamos olhar para a vida dessa mulher, que ela é denominada aqui como Rainha de Sabá, e nós vamos, então, ver a importância da jornada da nossa vida, do caminho da nossa vida, em buscar sabedoria. Sabedoria é essa arte de diferenciar as coisas, diferenciar o que é certo do que é errado. A sabedoria é a arte da gente descobrir, saber, ler o tempo adequado para as coisas. Sabedoria tem a ver com a gente discernir pessoas, discernir ambientes. A sabedoria, ela nos conduz para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, para o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. E essa mulher, chamada Rainha de Sabá, ela começou então a seguir a sua jornada de sabedoria. Ela já era conhecida como uma pessoa de muita sabedoria. Mas o que é incrível aqui é que ela ouviu falar de Salomão. E quando ela ouve falar de Salomão e da sua sabedoria, ela disse para ela mesma: eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso estar nesse ambiente que promove sabedoria. Eu preciso estar nesse lugar para me contagiar ou me encher com mais sabedoria. Sabá, o lugar onde ela pertencia, ficava mais ou menos distante de 600 quilômetros de Jerusalém. Não é uma distância muito grande. 600 quilômetros hoje para a gente, de carro, é muito rápido. Naqueles dias, se você fizesse uma caminhada de Sabá até Jerusalém a pé, você levaria mais ou menos em torno de 20 a 30 dias, caminhando intensamente de Sabá até Jerusalém. Mas a Bíblia conta aqui, a história diz que essa mulher levou 6 meses para poder sair da terra dela e chegar até Jerusalém, para buscar sabedoria, para estar perto de gente sábia, para entender, obter mais sabedoria. A sabedoria, ela está sempre ao nosso redor. Você sabe disso, nós podemos aprender muito. Eu estava ouvindo a história de uma família que pertence aqui à nossa igreja, de alguém que veio da Bahia e veio para trabalhar aqui no estado de São Paulo, veio muito novo para cá, 20 e poucos anos, e veio para cá para trabalhar, e trabalhou muito, e tudo que ganhou aqui, mandou dinheiro lá para a Bahia e comprou uma área lá grande, que hoje é o seu sítio, sua fazenda, alguma coisa assim. Mas é uma pessoa assim que não tem nenhuma formação acadêmica, não tem nenhuma instrução grande assim. Como é que alguém consegue fazer isso, né? Como é que alguém consegue ter uma sabedoria de lidar com o recurso dessa forma? Trabalhar intensamente, não gastar, ou gastar apenas para sobreviver e conseguir possuir algo maior, mais significante. Isso porque a sabedoria, ela está em todos os lugares. Nós podemos aprender sabedoria, obter sabedoria das pessoas mais simples que estão em torno de nós. Nós podemos obter sabedoria nos livros, nos meios acadêmicos. E todos nós precisamos trilhar esse caminho, essa jornada de sabedoria. Essa mulher levou 6 meses para poder chegar até Jerusalém. Uma caminhada de 30 dias, 20, 30 dias. E também assim com muitas pessoas, elas demoram a alcançar a sabedoria. E por que elas demoram a alcançar a sabedoria? Talvez seja por causa até das condições que a rainha de Sabá teve para poder levar 6 meses para chegar até Salomão e contemplar uma fonte de sabedoria. Uma das coisas que dificultou ou demorou mais tempo para Sabá ter sabedoria de Salomão foi a questão da bagagem. A Bíblia fala que ela estava levando muitas coisas na sua bagagem.
E cada um de nós temos uma bagagem. Nós temos a bagagem da criação, nós temos a bagagem do ensino, daquilo que nós fomos ensinados nas escolas, daquilo que nós lemos, do convívio da nossa casa. E muitas vezes a bagagem que nós já temos nos impede de ter mais sabedoria. Porque a gente fica nesse lugar por causa da bagagem que nós já temos e a gente diz, eu não preciso acessar mais sabedoria, eu não preciso dar um passo, eu não preciso fazer nenhum esforço, eu não preciso fazer nenhuma jornada para poder ter mais sabedoria, porque o que eu tenho já basta. As presunções, os pré-julgamentos, as avaliações rápidas acerca dos conteúdos, dos ambientes em que nós podemos acessar sabedoria, por causa da bagagem que nós temos, pode nos impedir a conhecer mais. E talvez esse tenha sido o motivo, porque a rainha de Sabá levou 6 meses para chegar até Jerusalém, diante de Salomão, para obter mais sabedoria. Uma outra coisa aqui que o texto deixa muito bem claro, que a rainha de Sabá demorou 6 meses para poder chegar até Salomão, até Jerusalém, foi por causa dos tesouros. A bagagem dela era muito grande. A Bíblia fala que ela estava com ouro, prata, essas coisas são muito pesadas. E muitas vezes os lugares do nosso coração, quer dizer, a Bíblia fala que aonde estiver o seu tesouro, onde nós estamos guardando as coisas preciosas da nossa vida, isso pode ser um impedimento para a gente alcançar mais sabedoria. São o peso dos nossos tesouros, ou daquilo que a gente acha que está entesourando, daquilo que a gente acha que é de muito valor. Isso também pode pesar e dificultar a gente acessar. São coisas que nós trazemos dentro do ambiente emocional, dentro das conexões afetivas que nós temos, dentro de atenção emocional. Por exemplo, eu ganhei alguns carros na minha vida. Na verdade, todos os carros que eu tenho, que eu obtive até hoje, eu ganhei. Provavelmente o próximo eu vou comprar, mas todos os carros que eu tive aqui, eu ganhei. O primeiro carro que eu ganhei foi um Fusca vermelho, 1977, e o penúltimo carro que eu ganhei foi um Santana. Esse daqui eu me apaixonei por ele. A Ney sempre falava, você precisa trocar esse carro, você precisa trocar esse carro. Eu falei assim, não pode, esse carro é potente, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo. E sim, o meu valor emocional por esse negócio estava me impedindo de acessar algo mais moderno, melhor. Então, onde estão os nossos tesouros pode nos impedir a acessar mais sabedoria. A terceira coisa que levou a rainha de Sabá a chegar mais rápido até Jerusalém foi porque ela tinha uma caravana imensa. E a caravana aqui, no caso dela, era a quantidade de pessoas que ela estava levando junto com ela. Muito mais difícil você conduzir um grupo grande do que conduzir um grupo pequeno. Um grupo grande geralmente vai muito mais devagar. No entanto, nós não temos, de repente, uma multidão para conduzirmos. Mas, sem dúvida nenhuma, as coisas que nós conversamos, as palavras que saem da nossa boca, elas se tornam uma caravana imensa na nossa caminhada para estar buscando sabedoria. São as conversas que você conversam nos dias, nas conversas triviais. É muito comum a gente começar uma conversa e, de repente, essa conversa desentoar, ela ir para um lugar muito depressivo, ou ela ir para um lugar de muito julgamento. É muito fácil a gente cair nisso. Porque a gente, sim, por exemplo, quando você pergunta para alguém, e aí, como é que você está? Eu falo assim, estou doente, eu não passei bem essa semana. E aí a gente quer aderir àquela conversa, a gente fez assim, não, mas semana passada eu tive esse negócio também, né? E a gente entra nossas conversas estão patrocinando o nosso futuro. Então, procure ter conversa saudável, procure, nas suas interações, mesmo quando as conversas estiverem desitoando, traga ela para um ambiente saudável, para que a sua boca, para que o seu linguajar, ele pavimenta um futuro legal para você, pavimenta um momento legal para você. A gente tem muitos motivos para poder reclamar, a gente tem muitos motivos para estar injuriado com muitas coisas, mas não são essas palavras saindo da nossa boca que vão nos trazer sabedoria, que vão nos ajudar a superar esses momentos. Não são. É você profetizando, falando de coisas boas, falando de coisas profundas, tendo conversas maduras, saudáveis, é que vão promover o seu futuro. Longe disso, você vai apenas ficar demorando para poder acessar ainda mais sabedoria. Então, como é que é a jornada? Como foi essa jornada para essa mulher aprender sabedoria? Bem, precisa ter grandeza para a gente poder aprender sabedoria. Não era comum, nessa época, reis saírem dos seus palácios para poder aprender com outro rei. Não é comum, não era comum isso.
Aliás, na história, você vai ver poucos grandes homens e mulheres fazendo esse movimento de sair daqui para ir ali, para alcançar conhecimento, para buscar sabedoria. Porque parece que quando a gente está nessa jornada de expor a nossa vida a alguém que conhece mais, que tem mais sabedoria, nós nos sentimos como alguém diminuídas, rebaixadas. Então é como se você estivesse exaltando a sabedoria daquela pessoa, o conhecimento daquela pessoa, e você estivesse se colocando num lugar menor. Mas não existe grandeza em você resistir a conhecer mais. Existe grandeza quando você sai do seu lugar e vai até alguém para obter sabedoria. Tem muitas pessoas próximas de você, pessoas de Deus, ambiente de Deus, que vão promover sabedoria na sua vida. Mas você vai ter que abrir mão. Você vai ter que sair do seu palácio, você vai ter que sair do seu conforto, fazer a sua jornada para você poder obter mais sabedoria. Na jornada de busca de sabedoria de Sabá, ela fez algumas coisas. E rapidamente nós vamos compartilhar sobre isso. A primeira coisa que ela fez foi fazer perguntas difíceis. A Bíblia diz aqui que ela foi até o rei Salomão, e ali diante do rei Salomão, ela fez muitas perguntas, todas as perguntas que tinham em mente. Às vezes a gente dá uma bugada com perguntas difíceis. Por que você ama a sua esposa? Por que você ama o seu marido? Parece que às vezes a gente fica com medo de responder essas perguntas, e a resposta que a gente dá é, não é uma resposta ruim, por favor. Amor é uma escolha. Parece assim, que quando a gente fica desiludido com o casamento, com o cônjuge, parece que quando a gente está naquele lugar de que parece que a gente tem que suportar, parece que a gente tem que amar, porque amar é uma escolha. Mas que coisa boa você pensar sobre isso. Por que você ama sua esposa? Por que você ama seu marido? Encontrar razões onde a escolha se une ao amor, para que você possa ter maior satisfação na sua vida. Por que você ama o seu filho? Por que você ama a sua filha? A resposta à pergunta, você fala assim, pô pastor, você está fazendo uma pergunta muito difícil. Não sei se você já fez essa pergunta, né? Quando a gente é casado novo, a gente responde muito facilmente e rapidamente a pergunta, né? Por que você ama esse homem? Por que você ama essa mulher? É fácil a gente encontrar motivos. Mas quando você está casado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente talvez possa acalmar o nosso coração dizendo, não, amor é uma escolha. Sim, amigo, que poderoso é você juntar a sua escolha com o amor da sua vida. É demais isso. Então não tenha medo de fazer perguntas difíceis, são as perguntas difíceis que nos levam a obter sabedoria. E a sabedoria, ela transforma mesmo os ambientes difíceis. Na verdade, ela serve para isso, é um instrumento poderoso para transformar ambientes difíceis. Outra coisa que aconteceu aqui na jornada de sabedoria de Sabá é que ela foi investigar as conclusões e as informações que chegaram até ela. Ela disse assim, tudo que ouvi acerca do teu país e das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Porque ela teve condições, ela saiu de Sabá e foi até Jerusalém para conhecer. Nós estamos recebendo muitas informações, irmãos, muitas informações. Né? Às vezes só de respirar, só de ter uma conversa no privado, aquilo que a Bíblia fala assim, ó, cuidado com o que você conversa, porque a parede pode ouvir, né, lá no Palácio do Rei, hoje, a atmosfera pode ouvir o que a gente conversa. Né? Não é poucas vezes que a gente está conversando sobre uma coisa, daqui a pouco você abre ali o seu aplicativo e você vê as coisas do seu interesse, ou coisas que você estava conversando ali no seu aplicativo. Você pergunta, por que isso aqui está aparecendo para mim? Vai checar as informações. Esses dias, ontem, eu falei assim, Neise, eu abro meu aplicativo, só vem coisa de política. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, sabe? A gente tem que escolher um lado, precisamos, é verdade, mas parece que tudo está levando para a gente para um embate muito grande. E isso não só desgasta lá os níveis de batalha lá em cima, desgasta aqui também. E todos nós precisamos de algum nível de paz, de sossego. É a nossa vida, ainda que tenha governo sobre a nossa vida, nós temos a nossa vida e a gente precisa governar a nossa vida. E ela falou assim, provavelmente você está, pelo menos, gastando um pouquinho de tempo, a hora que você abre o seu aplicativo, você olha ali por alguns segundos a mais, e eles entendem que você está apreciando essa informação, então ele vai te alimentar com mais essa informação. Então, investigue as informações que chegam até você, antes de você tomar as suas conclusões. Sabá falou assim, eu ouvi falar da sua fama de sabedoria, e eu estou aqui presenciando. Na verdade, não é metade do que eu ouvi falar. Que coisa boa foi aquilo. Mas você precisa checar as suas informações para que você possa obter sabedoria. A quarta coisa na jornada de sabedoria de Sabá
ela se empenhou a conhecer teoria. E teoria é um negócio que a gente foge demais, né? Ninguém gosta de ler manual de nada. Você tem um carro, tem muitos benefícios naquele carro, e você tenta ficar descobrindo sem ler o manual. A gente geralmente assim, porque a gente não gosta de teoria. Mas, na verdade, tudo que existe hoje, um dia, nasceu de teoria. Nasceu do teórico. É o teórico que leva você para o ambiente da prática. Todas as facilidades que nós temos hoje, um dia foi uma ideia, foi uma teoria, que hoje é algo que está muito acessível para a gente. Então, na sua jornada de sabedoria, não esqueça de buscar as teorias. Então, se você gosta, por exemplo, de teologia, não dá para você ficar lendo devocional para obter conhecimento de teologia. Você tem que ler aqueles livros de 500, 600, 1000 páginas, né? São os tomos de São Tomás de Aquino, de fulano, de Beltrano. Aí você vai conseguir ter uma visão panorâmica melhor, indo na fonte e não fazendo releitura de alguém que leu e está tentando explicar para você. Leu a teoria e está tentando aplicar a teoria para você compreender. Buscar teoria nos ajuda a ter sabedoria. Outra coisa importante da jornada de sabedoria, conhecer a prática. Porque muita gente também só fica na teoria. Só a teoria não nos ajuda. Você precisa ter a teoria e conhecer. Ela diz assim, ó, vendo toda a sabedoria de Salomão. Ela buscou, ela viu como o palácio funcionava. Não sei se você viu aqui, do começo do culto, nossa parte de mídia ali estava projetando, ao invés da letra das músicas, estava projetando o tempo de louvor. Né? Isso aqui é a teoria colocado na prática. Nós temos tempo para cada coisa aqui para acontecer. A rainha de Sabá ficou impressionada com a organização do palácio, como tudo funcionava, os copeiros, os sacrifícios. E ela falou assim, uau, quanta sabedoria nesse lugar. Então procure conhecer a prática, porque ela vai te levar à sabedoria. Outra coisa importante na jornada da sabedoria, observa com que a sabedoria é alimentada. A Bíblia diz aqui que essa mulher viu o que era servido na mesa. Então, quando você encontrar uma pessoa que você diz que essa pessoa é sábia, que essa pessoa tem algum conhecimento, procure saber quais são os livros que essa pessoa está lendo, quais são os cursos que essa pessoa fez. Procure se alimentar daquilo que a pessoa se alimentou. Procure buscar a sabedoria se alimentando com aquilo que está sendo posto na mesa. Quando nós sentamos para comer, seja em qualquer mesa, seja ali comendo um lanche, seja num restaurante, seja numa festa, nós podemos aprender muito quando nós sentamos na mesa com alguém. E vou falar um negócio aqui, mas por favor, não me leve a mal, nem está aqui no esboço. Mas é um negócio que nós crentes precisamos corrigir. Quando nós sentamos à mesa, nós sentamos com um prato muito grande. Já percebeu isso? Parece que a comida vai acabar, amigo. A gente vai para a fila, se serve, traz aquele prato cheio. Eu fico assim, a coisa mais deliciosa na vida é você estar num lugar com muita comida boa, mas você ter esse domínio próprio, que é de colocar as coisinhas pequenas ali no seu prato, sabe? Isso aqui é um domínio, e a gente aprende muito na mesa. A gente aprende muito na mesa. A gente aprende muito quando a gente senta numa mesa. Em toda mesa, ela revela algum tipo de sabedoria. Então, observe com o que a sabedoria é alimentada. Outra coisa na jornada da sabedoria, como as pessoas são tratadas ao seu redor. A Bíblia diz que ela foi ao lugar em que os oficiais moravam, em que os funcionários moravam. Todo mundo está vendo a maneira como você trata as pessoas, viu? Todo mundo. Todo mundo. Como você trata as pessoas que estão abaixo de você, como você trata as pessoas que estão no mesmo nível de autoridade que você, a maneira como você trata as pessoas que estão acima de você. Todo mundo está observando como nós tratamos as pessoas. Vamos ficar por aqui. E para terminar essa jornada de sabedoria, na jornada de sabedoria, quando nós obtemos sabedoria, ela revela a glória de Deus. A Bíblia diz aqui que Sabá ficou muito impressionada
com toda a sabedoria que ela encontrou ali no reino de Salomão. E olha o que ela disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Você não imaginou alguém se encontrar com você e falar assim: olha, bendito seja o Deus que você serve, porque eu estou vendo tanta sabedoria em você, que isso aqui só pode ser algo sobrenatural, isso aqui só pode vir de Deus. Ela diz: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem. E Deus se agrada quando a gente pede sabedoria. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai encher o seu coração, sua mente de sabedoria. E quando você estiver lidando com as coisas, na sua jornada de sabedoria, as pessoas vão reconhecer o poder de Deus na sua vida. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Todas as pessoas que têm sabedoria, elas são colocadas em níveis de governo, em níveis de liderança. Todas as pessoas. Diz: por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Deus ama dar sabedoria para o seu povo. Por amor ao seu povo. Deus ama dar sabedoria para você. Por causa do povo dele. Nós somos o povo de Deus. Deus será engrandecido na sabedoria que Ele está te dando a partir de hoje. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha, fique acanhado de pedir sabedoria para Deus. Se você fica dificuldade de pedir sabedoria ou buscar sabedoria com as pessoas, não tenha dificuldade de buscar sabedoria em Deus. Busque sabedoria em Deus. Nós precisamos de sabedoria, mais do que nunca, para transitar nesse mundo. Viver nossa família, viver nossa igreja, contribuir com o nosso país. Nós precisamos de sabedoria. Você tem uma jornada de sabedoria. Busque a sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para todas as coisas que você precisa. Você pode colocar-se em pé? Rainha Sabá saiu de longe para buscar sabedoria. Você saiu da sua casa para vir buscar sabedoria hoje. Você vai receber sabedoria que você jamais imaginou que seria capaz de ter. E por causa da sabedoria que Deus vai te dar nessa noite, portas vão se abrir, oportunidades surgirão. Por causa da sabedoria que Deus está depositando para você nessa noite, seus caminhos serão mais fáceis, mais leves. Você terá ideias, soluções impressionantes. Por causa da sabedoria que Deus vai depositar na sua vida nessa noite. Então, humildemente, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir sabedoria para Deus. Não tem problemas difíceis. Não tem grandes dificuldades. O que temos é necessidade de sabedoria. Poder enxergar cada coisa do ponto de vista do céu. Nessa noite, Deus pode entregar para você um nível de sabedoria sobrenatural. Não abra mão do seu caminho, sua jornada de sabedoria. Deus tem alegria em conceder sabedoria para você. A sabedoria que Deus está depositando sobre a sua vida hoje vai trazer sucesso para você, mas sobretudo vai glorificar e honrar o nome de Deus. Por favor, não diga que você não é capaz de aprender coisas novas. Não diga que a sua cabeça não entra certas coisas. Não limite a sabedoria que Deus quer depositar sobre a sua vida. Apenas diga: Deus, eu não compreendo todas as coisas, eu não sei lidar com essa situação, eu não sei qual resposta dar a essa situação, mas é por isso que eu dependo da sabedoria que vem do Senhor, e eu te peço sabedoria para isso. Sabedoria no relacionamento conjugal, sabedoria em casa, sabedoria no trabalho, sabedoria para buscar a Deus, sabedoria para se posicionar nesse mundo. Sabedoria. Nós precisamos da sabedoria que vem dos céus. Obrigado, Deus, nessa noite, por startar um tempo novo na nossa vida, onde uma porção nova de sabedoria
é depositado nesse momento, na nossa mente e no nosso coração. O Senhor tem projetos lindos, o Senhor tem uma jornada maravilhosa para cada um dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Mas para que a gente possa ter sucesso, ser bem sucedido naquilo que estamos fazendo, nos desafios que temos pela frente, nós necessitamos da sabedoria que vem do Senhor. Por isso pedimos sabedoria, Deus, sabedoria, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos entendimentos, o nosso coração, Senhor. Nossa vida está livre para fluir a sabedoria que vem do Senhor, que vem do céu. Que as pessoas que se encontrarem conosco glorifiquem o nome do Senhor, assim como essa mulher disse para Salomão: glorificado seja o Deus da sua vida. Que as pessoas digam: glorificado seja o Deus da nossa vida, pela sabedoria, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa nossa semana, abençoa nossa casa, abençoa nossos sonhos, abençoa as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê uma semana, Deus, de sabedoria.